Hello, hermanos, tudo bem com vocês? Américo Moura do Resumindo Tudo. Quando vocês olham para essas imagens aqui, assustadores, né? Serpentes, né? Hoje a gente tem essa impressão, quando a gente fala de serpentes, porque é dela que tem a ideia da traição, né? Da maldade. A serpente, ela é quietinha na dela ali, mas vai pisar na cauda dela para você ver, né? Mas há pessoas que domesticam. Começando com essa imagem, porque esse é o cenário no qual o Brasil se encontra, tá? É cobra comendo cobra. É cobra comendo cobra, hermanos. O que eu li aqui nessa entrevista do Rodrigo Janot, assim, é espetacular como é mostrado o cenário assim na cara dura de como funciona o status quo dessa política cruel, cara, que existe, esse poder corrupto, malandro. Por que você acha que o Brasil nunca vai para frente, né? Vamos atentar a data, hoje é dia 27 de setembro de 2019, tá? É o dia que veio para o ar. Eu sabia que alguma coisa iria acontecer hoje, eles iam trazer alguma coisa à tona, e foi isso. Esse poder que mata, esse poder que subtrai para si tudo, e para eles tudo, para o povo nada, né? É disso que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo. Lembrando que é aí onde figuras importantes já foram pro ralo, né? Eu lembrei de uma figura como essa daqui, ó. Esse é o Eduardo Campos. Ele morreu no dia 13 de agosto, uma data muito expressiva para essa gente cruel. Foi um trágico acidente aéreo em um avião muito seguro, né? Um dos mais seguros que existe, de uma maneira louca. Esse cara morreu, assim como o Theory. Quem lembra do Theory? Que também foi morto em um acidente aeronáutico, um momento importante. Por que esse cara foi morto? Bem, eu pensava que o Rodrigo iria falar, mas ele não falou desse cara. Vamos seguir aqui. Ela diz o seguinte: tirei o gatilho e fui para cima dele. O Janot dizendo que iria matar quem? Matar quem, irmãos? Esse sujeito aqui, o Gilmar, tá? Ele considera esse cara como um crápula, um pilantra, um servo da iniquidade. Em maio de 2017, o embate começou ao entrar em uma ebulição quando Janot pediu ao STF que impedisse que o Gilmar Mendes, de atuar em um processo envolvendo o empresário Eike Batista. O procurador alegou que a esposa do ministro, Gilmar Mendes, trabalhava no mesmo escritório de advocacia de Eike Batista. Na sequência, foram publicadas notícias de que a filha de Janot era a advogada de empreiteiras envolvidas na Lava Jato, que, por analogia, também colocaria o pai na condição de suspeito. Então, o procurador identificou que foi Gilmar Mendes que levou essas informações. E nesse instante decidiu matá-lo. Tá, pessoal? Matá-lo no sentido crucial da coisa, no modo categórico da coisa. Eu ia dar um tiro e me suicidar. Isso vindo de um magistrado, de uma esfera muito alta, como é a do Rodrigo Janot. Ele foi um jurista, ele é um jurista brasileiro, né? Membro do Ministério Público Federal desde 1984, foi procurador-geral da República nesse período aí do tiro, tá? Que ele falou da ameaça, que ele ficou de 2013 até 2017. Por que ele iria fazer isso? Porque é um caso envolvendo família, a filha dele, disse ele à entrevista na revista Veja. É uma revelação surpreendente. O procurador vai lançar na próxima semana um livro e é isso que eu acho estranho, tá? Eu acho que há um interesse na venda de um livro. Esse livro, com certeza, ele virá recheado de informações importantes, tá? Denúncias, obviamente, mas essa entrevista ela vai desencadear um marketing muito forte para esse livro. Então eu acho que a gente deve olhar para essas notícias e ver por esse ponto de vista. E o nome do livro é Nada Menos Que Tudo, ou seja, ele vai contar tudo. No capítulo em que trata do plano para matar Gilmar Mendes, ele fala da sua motivação. Ele diz o seguinte: insinuações maldosas contra minha filha, e resume em 6 linhas o fato que poderia ter provocado
uma imprevisível reviravolta na Lava Jato. Num dos momentos de dor aguda, de ira cega, botei uma pistola carregada na cintura. E por muito pouco eu não descarreguei na cabeça de uma autoridade de língua ferina. Em meio àquela alvagaria orquestrada pelos investigadores, resolvera fazer graça com minha filha. Só não houve um gesto extremo porque, no instante decisivo, a mão invisível do bom senso tocou meu ombro e disse: não. Ele diz o seguinte: naquele dia cheguei ao meu limite. Ele manda muitas farpas ao Gilmar Mendes, pessoal. E ele diz o seguinte: era o ministro Gilmar Mendes. Esse inspetor Javert da humanidade resolveu equilibrar o jogo envolvendo minha filha indevidamente. Tudo na vida tem limite. Naquele dia cheguei no meu limite. Fui armado para o Supremo. Ia dar um tiro na cara dele, depois me suicidaria. Estava movido pela ira. Não havia escrito carta de despedida, não conseguia pensar em mais nada. Também não disse a ninguém o que eu pretendia fazer. Esse ministro costuma chegar atrasado às sessões. Quando cheguei à antessala do plenário, por minha surpresa, ele já estava lá. Não pensei duas vezes. Tirei minha pistola da cintura, engatilhei, mantive encostada a perna e fui para cima dele. Mas algo estranho aconteceu. Quando procurei o gatilho, meu dedo indicador ficou paralisado. Eu sou destro. Mudei de mão. Tentei posicionar a pistola na mão esquerda, mas meu dedo paralisou de novo. Neste momento, eu estava a menos de 2 metros dele. Não erro um tiro dessa distância. Pensei, isso é um sinal. Achei que ele nem percebeu, esteve perto da morte. Depois disso, chamei meu secretário executivo, disse que não estava passando bem e fui embora. Não sei o que aconteceria se tivesse matado esse porta-voz da iniquidade. Apenas sei que, na sequência, me mataria. Isso é uma profundeza muito grande, a forma como ele expressa isso. Isso vindo de uma autoridade, dessa Suprema Corte, desse poder. Isso é só um trecho de algo que você pode imaginar uma coisa maior. Você pode imaginar como que funciona isso, como é o clima nessas esferas de poder, como é que as coisas funcionam, tá? Como é sujo o negócio, como o negócio é cabuloso. Por quê? Primeiramente, como vocês viram, eu trouxe uns números aí relacionados a essas esferas do poder. Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e os 33 do Supremo Tribunal de Justiça, né? Você sabe, 33, grau maior, e o 11, um número aí cabalístico das autoridades, tá, pessoal? Isso é incrível, como Satanás rege essas forças e como o clima nesses lugares são pesados, tá? O clima nesses lugares, eles são extremamente diabólicos. É por isso que essas autoridades, elas são tão podres, corruptas e só pensam em maldades, só pensam em si mesmo. Ele fala também que o Eduardo Cunha tentou invadir a casa dele, aliás, invadiu, né? Invadiu e deixou apenas o controle remoto do portão. Ou seja, olha só que coisa, cara. Acontece até coisa do tipo, imagina alguém entrar na tua casa e pegar alguma coisa só para dizer, olha, estive aqui. Ele diz assim, eu não faço avaliação de quem seria melhor de que quem o pior. Mas Bolsonaro é um produto da queda do próprio Cunha. Bom, com certeza. No início de 2015, minha casa foi invadida. E só levaram o controle remoto do portão. Por que alguém levaria só o controle remoto de um portão, irmão? Era um recado, uma ameaça. Pelo cheiro, suspeito que foi obra de Eduardo Cunha. Não há evidência, é pelo cheiro mesmo. Bom, que Eduardo Cunha é um grande pilantra, um safado canastrão e que poderia ser presidente da República, tá? O Janot declara categoricamente que se ele não tivesse sido preso, ele seria presidente do Brasil, irmãos. Isso seria claro, sabe por quê? Porque todo o pastorado estava do lado de Eduardo Cunha. Se você for observar, você vai ver que o bispado brasileiro estava com aquele Satanás ali, tá? Vamos lá, R.R. Soares, Eduardo Cunha. Olha aí, ó. Você vai ver aqui já aparece alguns. R.R. Soares, Malafaia. Eles já estavam preparando, tramitando, tá?
O Cunha já estava indo nos palanques com esses caras, tá? Eles já estavam preparando ele mesmo, tá? Então o bispado já estava do lado dele. Então, com a queda do Eduardo Cunha, com a prisão dele, então esse bandido sendo preso aqui, tá? Ele poderia ter sido presidente da República mesmo, tá? Aí eles colocaram a anta Bolsonaro, né? Então teve o apoio completo aí do bispado e ganhou a presidência da República. É um jogo sujo. O Brasil é sujo nesse lance de política, pessoal. Quem manda aqui, infelizmente, é essa maçonaria serva do Satanás, é a besta do 666, Apocalipse, esse satanista. Eu fico injuriado ao ver isso aqui, porque isso aqui é nada mais do que a verdade vinda de uma autoridade que conta os podres que a gente já sabia, pessoal. Tá? Isso aqui, tudo que ele está falando, eu já sabia. Quem não sabia que o Temer recebeu maleta de dinheiro, foi filmado, foi gravado e o bandido esteve livre? Ele fala disso aqui. Ele fala também da questão da sujeira do Aécio Neves, que planejava entrar como candidato à presidência e colocar o Janot como vice. Ele conta também como é sujo a maneira dessa gente trabalhar. Eles são imundos, são porcos. Então, irmãos, tem muita sujeira dita aqui, ó. Ele diz assim, ó, não tenho dúvida que Lula é corrupto. E o que é interessante é que ele diz assim, ó, da mesma forma que eu não tenho dúvida que Lula é corrupto, eu também não tenho nenhuma dúvida que Dilma não é corrupta. Ele informou que Dilma não cometeu crime, não é corrupta, mas ela tentou atrapalhar as investigações com a história de nomear Lula como ministro da Casa Civil. E uma parte que eu achei interessante nessa entrevista, pessoal, é a questão do Collor, o bandido Collor de Mello. Como é que um bandido desse naipe ainda está na política? Só no Brasil mesmo, cara, que as pessoas, que o gado vota em miseráveis bandidos como esses aqui, ó. Que só tem Satanás no couro, né? Só tem o demônio no couro. Esse cara que roubou o povo brasileiro, a nação brasileira, no período que foi presidente, vendeu as empresas, era um satanista de carteirinha, fazia rituais, né? Foi entregue aí na rede aberta e o povo ainda vota nesse cara. Poxa, como é que pode votar num pilantra como esse, cara? Collor sentou na minha frente e ficou repetindo FDP, FDP, FDP. Fernando Collor de Mello foi denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro em 2015. O senador foi apanhado na primeira leva das flagrados embolsando dinheiro desviado da Petrobras. Como o Janot ia investigar ele começou a investigar o Janot também. Olha só como é que é o negócio, né? Ele virou a vida do procurador pelo avesso, levantou antigos problemas de um irmão meu já falecido com a justiça e procurou vícios encontrados na PGR em busca de irregularidade. O investigado investigou o investigador completamente. Para tentar me constranger, ele avisou antes que sentaria na primeira cadeira durante a sabatina. Na minha segurança, advertiu que ele poderia ir armado. Olha só, cara. Imagina esses caras são que nem Bang Bang, velho. Eles falam, olha, eu vou armado, hein? Eu vou armado e eu vou te pegar. Ainda brinquei. Se for igual ao pai, pode deixar que ele vai errar o tiro. Bom, lembrando, pessoal, que isso aqui é um fato histórico, tá? Nos anos 60, o senador Amon Mello, pai de Collor, tá? Disparou contra o senador Silvestre Péricles, seu adversário político, mas errou o alvo e acabou matando outro senador, José Cailara, viu, pessoal? Esse caso de tiro lá dentro já aconteceu, tá, pessoal? Olha aqui, pessoal. Olha o que rolou aqui, ó. A história do senador brasileiro que foi preso antes de Delcídio do Amaral. Registro do assassinato no Congresso em 63 arquivo. Bom, tá aí, ó. Já aconteceu, tá? É o pai do Collor, que são assassinos. Esses caras são aqueles caras fazendeiros ali no... Eles mandam no estado de Maceió, tá? E eles matam muita gente lá mesmo. O pessoal que pisa nas fazendas deles lá leva um tiro na cabeça, né? Esse Collor de Mello aí é um bandido de carteirinha. Na hora da sabatina, Collor sentou na minha frente, como prometera, e ficou repetindo: FDP, vou te pegar, FDP. Mas, mano, você imagina uma cena como essa? Um cara que estudou a vida inteira, um cara que vira supremo, fica escutando um outro falando isso aqui. Pô, filho, só no Brasil mesmo isso acontece, cara. Isso é loucura. Vou te pegar, FDP. Né? Ou seja,
Vamos voltar nessa imagem aqui. Vamos voltar aqui, ó. Não é isso aqui, irmãos? É assim que funciona o poder no Brasil, ó. O poder no Brasil é assim, ó. Coitadinha das cobras, né? São só animais irracionais, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Numa tentativa de me intimidar, a participação dele no esquema da Lava Jato deixou muitas impressões digitais. Ele é um corrupto, com certeza. Bem, aqui ele vai falar também, deleguei as delações a Curitiba e me arrependi. Ele vai falar sobre o Moro. E para o vídeo não ficar muito longo, irmãos, eu vou finalizar aqui. É só minha opinião sobre esse caso de hoje. Eu achei assim extremamente pesado isso que aconteceu. Vamos ver o que o Gilmar falou, só para finalizar. Vou pular aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, respondeu hoje a Rodrigo Janot sobre a declaração do ex-procurador-geral da República de que um dia entrou na corte, na Suprema Corte, armado com o objetivo de matar o ministro. Em nota, Gilmar Mendes recomendou que Janot procure ajuda psiquiatra e lamentou, vou abrir aspas aqui, por um bom tempo, uma parte do devido processo legal no país tenha ficado refém de quem confessa ter impulsos homicidas, fecho aspas. Ontem, em entrevista à revista Veja e aos jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, Janot revelou que planejou assassinar Gilmar Mendes em 2017. Quem está acompanhando essa história em Brasília é a nossa repórter. Pular aqui, irmãos, porque a gente já viu isso aí. Dadas as palavras de um ex-procurador-geral da República, nada mais me resta além de lamentar o fato de que, por um bom tempo, uma parte do devido processo legal no país ficou refém de quem confessa ter impulsos homicidas, destacando que a eventual intenção suicida no caso buscava apenas o livramento da pena que adviria do gesto translocado. Até o ato contra si mesmo seria motivado por oportunismo e covardia. O combate à corrupção no Brasil, justo, necessário e urgente, tornou-se refém de fanáticos que nunca esconderam que também tinham um projeto de poder. Dentro do que é cabível a um ministro do STF, procurei evidenciar tais desvios e continuarei a fazê-lo em defesa da Constituição e do devido processo legal. Confesso que estou algo surpreso. Sempre acreditei que na relação profissional com tão notória figura estava exposto no máximo a petições mal redigidas, em que a pobreza da língua concorria com a indigência da fundamentação técnica. Agora ele revela que eu corria também risco de morrer. Recomendo que procure ajuda psiquiátrica. Continuaremos a defender a Constituição e o devido processo legal. Enfim, essa é a história. O Rodrigo Janot, só lembrando, ele foi Procurador-Geral da República entre 2013 e 2017, Maria. Olha, eu acho muito grave a declaração feita pelo ex-procurador. Já se sabia que ele tinha fama de flechador, mas ainda assim a ideia do flechador era uma metáfora, evidentemente, né, de quem daria flechada nos corruptos, etc. Mas não se imaginava que ele seria também um potencial atirador. Me chamou muita atenção a gravidade do que foi dito por um ex-procurador da República, né? Procurador-geral. Tem muitos fios para puxar, né? O primeiro que me chama a atenção é o fato que ele quer vender livro. Que eu achei, tudo claro, em torno de um livro que ele vai lançar em outubro. Isso aí vai fazer as pessoas se debruçarem sobre o livro para ver se algum detalhe, ao menos dessa querela, ficou de fora. Então tem esse aspecto do timing. E tem um outro que é muito infeliz. A gente ainda está no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, o Ministério da Saúde, ele dizendo que se mataria ao final da ação. Tem a questão do desequilíbrio de um procurador-geral, de um ex-procurador-geral da República. A gente pensa, a figura clássica da justiça é equilíbrio, uma balança, etc. E a gente imagina que as pessoas que trabalham para o judiciário também têm esse equilíbrio. Né? Belos Passar argumentos. num revólver engatilhado, pensando em matar o ministro do Supremo. Não Podia sei sempre quem é, pensar em mas matar o gostei. pipoqueiro da esquina, não faria diferença, sobretudo no caso do Procurador-Geral da República. Agrava-se, evidentemente, ser um ministro do Supremo, mas, no final das contas, seriam duas vidas ali tiradas, a própria do Janot e a de quem ele matasse. O acesso à arma, né? O acesso à arma faz com que pessoas tomem atitudes intempestivas.
Se ele não tivesse acesso à arma, ele pensaria, vou encontrá-lo numa solenidade, vou lhe dar um catiripapo, viraria outra coisa. E mais cedo, vendo o Valdo falando aqui, ele explicando como é que é possível acesso à arma dentro do Supremo, que é muito grave, tem uma entrada que não é controlada, na presunção de que ministro do Supremo, procuradores-gerais da República e outros dignatários não andem armados. No Brasil, hoje em dia, não dá mais para presumir coisa nenhuma nesse sentido, como a gente bem vê. Tem gente entrando armada para fazer visita em um hospital. Né? Então não dá para imaginar que alguém vai entrar desarmado ali. Os espíritos têm que estar desarmados também. E tem um outro aspecto que é uma repercussão retroativa disso. Que quando um personagem como esse comete uma bobagem dessa e declarando que lá atrás pensou em matar, começa a colocar em questão tudo que ele fez no cargo de Procurador-Geral da República. O que não faz nenhum sentido também. Esse é o cara, esse translocado, foi ele que acusou isso, acusou aquilo. Não dá para jogar todo o trabalho do Janot no lixo por conta dele ter agido dessa maneira, ter cogitado agir dessa maneira intempestiva. Uma coisa é realmente ficar escandalizado com essa declaração, né? E a nota do ministro Gilmar Mendes é bastante interessante como reação, né? Uma elegância diante da ameaça de morte ali. E outra é o que ele fez como Procurador-Geral da República, porque ele não inventou provas. Ele não fez nada disso. Ele pode ter agido assim ou assado de determinada maneira, ter tido o time ali na questão do JBS, com o Temer, etc. Mas isso não invalida dele o trabalho inteiro como Procurador-Geral da República. Maria, causa assim, enorme surpresa e perplexidade. Eu não vou fazer juízo de valor, por favor, do Rodrigo Janot, com as razões que ele também compartilhou e não foram mencionadas, de que quando Gilmar Mendes citou a filha de Janot como advogada de uma das empresas envolvidas nos escândalos lá da Lava Jato. Bom, enfim, é isso aí, pessoal. Um abraço, enfim, vocês vão procurar por vocês mesmos, estamos juntos, até a próxima. Só um detalhe que eu queria mostrar para vocês, o que eu achei sobre isso. Enfim, é isso, cara, o poder no Brasil, podre, imundo, como vocês devem saber. Apeguem-se ao Criador para que essas coisas sejam lavadas e que mais imundícias venham à tona, porque virão. E as pessoas só precisam saber. Eu não sei porque tá 11/9 aqui, não me pergunte por quê, hermanos. 11, 2.9, mas enfim, abraço.